né? O Senhor, ele até nos coloca em determinadas posições. Ele nos estabelece em determinadas posições. Ele nos coloca como uma figueira no monte de videiras. Mas se a gente não produzir os frutos que ele vem buscar, e eu reafirmo aqui para vocês, não são frutos que vão agradar outros seres humanos. A gente precisa parar imediatamente de se preocupar com isso. A gente precisa, como Paulo diz, né, na carta aos Coríntios, a gente precisa ser um perfume agradável ao Senhor. E eu só consigo fazer isso quando eu tiro os olhos dos homens, quando eu tiro os olhos de corresponder às expectativas dos homens. Porque vai ter determinado momento que ou você vai obedecer à voz de Deus, ou você vai obedecer à voz de alguma liderança sobre a sua vida. E a gente precisa entender qual é o Senhor da nossa vida. Porque por vezes a gente vê que o povo de Deus, ele cai, ele é levado ao deserto, ele vai sofrer por causa dos ídolos que a gente estabelece em nossa vida. E esses ídolos, gente, ele vem de forma sorrateira. Às vezes a gente não entende que a gente está colocando ídolos nesse lugar, né? Ocupando o trono do Senhor na nossa vida. Mas é fato que eles acontecem. E uma das coisas que a gente acaba fazendo para estabelecer esses ídolos na nossa vida é justamente quando eu tiro os olhos de Deus, quando eu tiro os olhos de viver para corresponder às expectativas que o Senhor Deus tem sobre mim, apenas que o Senhor Deus tem sobre mim. Porque se eu correspondo às expectativas dele, obviamente eu também vou edificar a vida dos meus irmãos. E eu quero corresponder às expectativas que os homens têm sobre mim, né, ao meu respeito, é certo que é uma ruína que vai vir pela frente, né? É certo que Deus, ele vai nos tirar de determinadas posições, ele vai ungir outras pessoas e ele vai cortar a nossa árvore e nos lançar fora, deixar o terreno livre para que outra semente seja plantada. Uma semente que vai crescer e virar uma árvore que vai produzir os frutos que ele deseja vir colher e não os frutos que a gente quer dar. Se a gente está fazendo coisas para ficar visível para os homens, para ser notado por homens, para receber mérito de homens, e isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente não está colocando os olhos em corresponder às expectativas que o Senhor tem ao nosso respeito. E a gente precisa ficar muito atento a isso, porque é muito fácil, a gente é tentado a fazer isso o tempo inteiro, seja no nosso casamento, seja na nossa vida familiar, seja enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, seja no trabalho, seja na igreja, enfim.